34 anos. 34 anos de silêncio. E quando ele finalmente abriu a boca, eu congelei no meio da cozinha com a colher na mão. O que saiu daquela voz que eu nunca tinha ouvido não era mamãe, não era água, não era nada que eu tinha passado décadas esperando. Eram números, 6 números, ditos um por um, com uma clareza que me fez pensar que eu estava sonhando. Eu joguei esses números na Mega Sena. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. Aperta o botão vermelho, porque o que eu vou te contar é a história mais estranha e mais bonita e mais dolorosa da minha vida. E ela começa muito antes daquela tarde na cozinha. Meu nome é Neuza, tenho 68 anos. Sou de uma cidade pequena do interior de Minas Gerais, daquelas que todo mundo se conhece pelo nome e pelo apelido e às vezes pela história da família. Fui costureira por 40 anos, daquelas que costuravam na máquina de pedal antes de ter máquina elétrica, que recebiam encomenda de vestido de noiva e de uniforme escolar no mesmo mês. Trabalhei muito, criei 2 filhos e perdi meu marido, o Antônio, há 4 anos, de um infarto que veio rápido demais para a gente se despedir direito. Meu filho mais velho se chama Roberto. Tem 40 anos, casado com a Cristiane há 12 anos, mora a 20 minutos da minha casa. A gente se vê toda semana, ou pelo menos se via, mas vou chegar nisso. Meu filho mais novo se chama Mateus, tem 34 anos. Mora comigo desde que nasceu. Nunca morou em outro lugar, nunca vai morar. Não porque eu não quis diferente, porque a vida de Mateus é a minha vida, e a minha vida é a dele. E isso foi decidido não por mim, nem por ele, mas pelo jeito que ele veio ao mundo. Mateus tem autismo, um autismo que os médicos chamavam de severo quando ele era criança, numa época em que se falava pouco sobre isso e se entendia ainda menos. Ele não faz contato visual, não aponta, não gesticula, tem rotinas rígidas que não podem ser quebradas sem que ele entre em colapso. Aquele tipo de colapso que parece crise nervosa por fora, mas por dentro é uma pessoa sendo inundada por um mundo que ela não consegue processar e ele nunca falou, nunca emitiu uma palavra. Em 34 anos de vida, o Mateus não disse água quando estava com sede, não disse dor quando estava machucado, não disse mãe em nenhum dos 1000 momentos em que eu precisava ouvir. Gemia, às vezes, quando estava incomodado. Batia as mãos numa superfície quando estava agitado. Mas palavra, nunca. Os médicos me explicaram desde cedo que havia pessoas com autismo severo que permaneciam na Overbay a vida toda. Que isso não era falha de quem cuidava, não era falta de estímulo, não era coisa que pudesse ser resolvida com mais terapia, ou com mais esforço, ou com mais amor. Era o jeito que o cérebro dele processava o mundo. E eu aprendi a aceitar isso do jeito que a gente aprende a aceitar a chuva. Não porque gosta, mas porque não tem outro jeito. Aprendi a ler o Mateus por outros sinais. O jeito que ele ficava na janela olhando para a rua, quando estava bem. O jeito que ele se enrolava numa manta no canto do sofá quando estava mal. O ritmo que ele batia no joelho com a palma da mão quando estava ansioso. Sempre o mesmo ritmo, sempre o mesmo compasso, como se houvesse uma música dentro dele que só ele ouvia. Aprendi que azul era a cor favorita dele, porque ele sempre pegava o copo azul quando tinha 2 disponíveis. Aprendi que ele sabia quando ia chover antes do céu mostrar qualquer sinal, porque ficava inquieto umas 2 horas antes. Aprendi que quando ele colocava a mão na minha, mesmo sem olhar, sem palavras, sem nenhum gesto convencional de afeto, era do jeito dele de dizer que estava bem, que eu podia parar de me preocupar por um momento. A gente constrói uma linguagem, não é a linguagem que eu imaginei ter com meu filho quando eu o segurei pela primeira vez, mas é nossa e é suficiente. 34 anos. Assim, e eu aprendi a amar não o filho que eu imaginei ter. Aprendi a amar o filho que eu tenho, que é diferente, e é meu, e não precisaria ser de nenhum outro jeito para eu fazer tudo de novo. Mas vou ser honesta, porque essa história merece honestidade. Foram 34 anos difíceis. Não todo dia, não a vida inteira, mas em quantidades generosas. Difíceis de um jeito
que quem não viveu não consegue entender completamente. Não por falta de empatia, mas porque esse tipo de cansaço é cumulativo. Vai se acumulando semana a semana, ano a ano, sem que você perceba quanto está pesando, até o dia que você senta na borda da cama e não consegue se levantar de imediato. O Antônio me ajudou por 30 anos. Era um homem paciente, calado, do tipo que não dizia muito, mas que estava sempre presente. Sabia quando eu precisava sair por 1 hora, ficava com o Mateus sem reclamar. Sabia quando eu estava no limite, fazia café, sentava do meu lado, não dizia nada. Alguns homens expressam amor com palavra. O Antônio expressava com presença. E quando a presença dele sumiu, o buraco que ficou era do tamanho de 30 anos. Nos primeiros meses depois que ele foi, eu mal conseguia funcionar. Cuidar do Mateus exige rotina, e rotina exige que você esteja presente. E estar presente quando você está de luto é um esforço que consome mais do que a gente imagina. Eu levantava, fazia o café do Mateus, dava o banho, preparava a roupa, colocava a música que ele gosta, fazia o almoço, lavava a louça, ia dormir, levantava de novo, no automático, como se o corpo soubesse fazer as coisas, mesmo quando a cabeça não estava lá. Dona Elza foi quem me manteve de pé, nesse período. Aparecia toda manhã, às vezes sem avisar, batia na porta, entrava, fazia companhia. Não tentava me consolar com palavra, só ficava. Do mesmo jeito que o Antônio ficava. Acho que ela aprendeu isso com ele. Nesse vazio é que Roberto e Cristiane entraram com mais peso. Roberto é meu filho e eu o amo, mas Roberto cresceu na sombra do Mateus, e isso deixou marcas que ele nunca trabalhou completamente. Cresceu sabendo que a atenção da mãe sempre ia ter uma divisão que ele não controlava. Cresceu ouvindo que precisava ser mais independente, mais fácil, porque o irmão precisava de mais. Eu tentei compensar. Tentei dar ao Roberto os momentos que eram só dele. As conversas, os passeios, a atenção que não estava dividida. Mas criança não faz balanço racional de atenção recebida. Ela sente o que falta, não o que tem. E o que faltava para ele eu nunca consegui dar em quantidade suficiente. Não porque não quis, mas porque o Mateus precisava de tanto. Roberto cresceu. Ficou mais parecido com o Antônio na aparência, mas mais fechado do que o pai. Ele reserva os sentimentos para dentro de um jeito que às vezes me preocupa. Esse não é um crescimento fácil. E ele carrega isso de um jeito que aparece em pequenas coisas. Em impaciência. Quando falo do Mateus por muito tempo. Numa certa distância que se instalou entre nós, aos poucos, que eu sinto, mas que nunca nomeamos diretamente. Cristiane, eu conheci quando Roberto já tinha quase 30 anos. Ela chegou na família com aquele sorriso de quem sabe exatamente o efeito que causa daquele tipo de beleza cuidada que não é casual, é construída e mantida com disciplina. Era uma mulher inteligente, de conversa fácil, que sabia fazer a pessoa do lado se sentir importante sem muito esforço. Era atenciosa comigo no começo. Perguntava do Mateus, dizia que achava bonita a relação entre nós dois. Trazia bolo caseiro nas visitas, ficava ajudando na cozinha sem que eu pedisse. Uma vez ela chegou com um livro sobre autismo que tinha comprado numa livraria da cidade grande, disse que queria entender melhor. Eu fiquei com aquele livro por semanas, comovida. Eu gostei dela, eu gostei de verdade, que é importante dizer. Porque o que veio depois foi mais difícil justamente por isso. Quando a pessoa que começa a te decepcionar é alguém que você não gostava, é mais simples. Quando é alguém que você abriu espaço, a decepção tem outro peso. Aos poucos, a atenção foi diminuindo. Não de uma vez, que seria mais fácil de perceber. Aos poucos, uma visita cancelada, depois outra, um presente que parou de aparecer. Uma conversa sobre o Mateus, que ela encerrava rápido demais, com aquele jeito de quem está educadamente sinalizando que o assunto não lhe interessa. E uma coisa que eu fui notando sem querer nomear por muito tempo, Cristiane perguntava sobre dinheiro de um jeito que não parecia casual, sobre
o que eu tinha guardado, sobre o que ia acontecer com a casa quando eu não estivesse mais aqui, sobre o que seria feito com o Mateus. Perguntas que tinham resposta legítima, mas que vinham com uma frequência e uma insistência que eu aprendi a prestar atenção, mesmo sem saber ainda por quê. Dona Elza, minha vizinha de 30 anos, foi a primeira a dizer, em voz alta, o que eu estava guardando dentro de mim há meses sem conseguir nomear. Ela é uma mulher de 71 anos, mais dura de boca do que eu, do tipo que fala o que pensa. Antes de pensar, se devia falar. Tem o cabelo completamente branco e os olhos pequenos e espertos de quem já viu muita coisa e aprendeu a ler gente com rapidez. A gente construiu uma amizade ao longo de décadas que é do tipo que não precisa de muita palavra. A gente se entende no silêncio, no café tomado na janela, no olhar de quando algo está errado. Numa tarde em que a Cristiane tinha acabado de ir embora, depois de uma visita em que perguntou pela terceira vez o que eu planejava deixar para o Mateus em testamento. Dona Elza me olhou pela janela da cozinha e disse: Neuza, essa menina está contando o que é seu. Eu não respondi de imediato. Fui fazer café. Fiquei em silêncio por um tempo, olhando para o fundo do copo. Mas guardei. E quando a gente guarda uma coisa sem querer saber mais sobre ela, geralmente é porque já sabe e não quer confirmar. A tarde em que o Mateus falou pela primeira vez foi uma quarta-feira de março. Não havia nada de especial naquele dia, que é exatamente o que me impressiona até hoje, quando penso nisso. Não foi um dia de aniversário, não foi uma data simbólica, não havia ninguém de visita, não tinha acontecido nada diferente da rotina. O sol estava nublado, daquele nublado de outono de Minas que não decide se vai chover ou não. E fica assim, o dia inteiro. Eu tinha feito arroz e frango para ele, que é o almoço que ele aceita sem resistência. Daqueles pratos simples que a rotina dele exige que sejam sempre iguais, mesma tempero, mesma quantidade, mesmo prato. Estava lavando a louça enquanto ele ficava sentado à mesa com o olho fixo na janela, que é o lugar favorito dele depois do almoço. Às vezes eu ficava olhando para ele por esses momentos e pensava em como o mundo, dentro da cabeça dele, devia ser diferente do mundo que eu via. Diferente. Não pior. Só diferente. Eu estava de costas para ele. Tinha a torneira aberta. Barulho de água cobrindo o silêncio da cozinha, que era o silêncio de sempre. Aquele que eu já não ouvia mais de tanto que era normal, e por isso quase não ouvi. Mas ouvi 6 sons, pausados um do outro, com uma pequena pausa entre cada um, como se houvesse um compasso distintos. Com aquela clareza estranha de palavra que nunca foi dita antes, mas que soa exata, sem hesitação, sem busca, como quem não está tentando lembrar uma coisa, mas simplesmente dizendo uma coisa que sabe. Eu fechei a torneira. O silêncio que caiu foi diferente de todos os outros silêncios daquela cozinha. Era um silêncio depois de som. E eu não estava acostumada com silêncio depois de som quando o Mateus estava na sala. Fiquei parada de costas por uns 3 segundos, com as mãos molhadas, sem me virar ainda. Como se me virar fosse confirmar alguma coisa que eu precisava de mais um segundo para estar pronta para confirmar. Me virei devagar. O Mateus estava olhando para a janela, como sempre. A posição não tinha mudado, mas a boca dele estava levemente aberta, do jeito de quem acabou de falar alguma coisa e ainda não fechou. Eu disse, com a voz mais calma que consegui juntar: Mateus. Ele não respondeu. Não me olhou. Continuou com o olho na janela. Eu me aproximei devagar, do jeito que aprendi que não o assusta. Devagar e de frente, sem gesto brusco. Me abaixei para ficar na altura dos olhos dele, mesmo sabendo que ele não ia olhar. Mateus, o que foi que você disse? Nada. Silêncio, só o barulho do vento lá fora e do relógio de parede que ele gosta, porque o tique é regular. Eu fiquei ali por um tempo, de joelhos no chão da cozinha, olhando para o meu filho que olhava para a janela, tentando decidir se tinha ouvido de verdade, ou se eram 34 anos de espera me pregando uma peça. Então ele falou de novo. Os mesmos 6 sons.
A mesma pausa entre eles. A mesma clareza absurda. Eram números: 11, 24, 32, 46, 51, 56. Eu os reconheci como números antes de entender por que ele os estava dizendo. Olhei para ele por um longo momento. Ele continuou olhando para a janela como se não tivesse dito nada. Como se aquelas 6 palavras, que eram a primeira coisa que ele havia dito em 34 anos de vida, fossem tão naturais quanto respirar. Eu fui até a gaveta. Peguei um papel e uma caneta. Escrevi os 6 números com a mão que tremia de um jeito que eu não conseguia controlar. 11, 24, 32, 46. 51, 56. Fiquei olhando para esses números por muito tempo. Depois olhei pro Mateus, depois pros números de novo. Pensei em ligar pro Roberto. Pensei em chamar a Dona Elza. Pensei em filmar o Mateus com um celular para ter prova de alguma coisa. Prova do que eu não sabia exatamente, mas alguma coisa. Não fiz nada disso. Dobrei o papel, coloquei no bolso do avental. Fui até o quarto. Peguei a bolsa, voltei para a cozinha, olhei para o Mateus uma última vez. Ele continuava olhando pela janela. O mesmo Mateus de sempre. O mesmo olhar de sempre. Saí pela porta, andei as 3 quadras, até a lotérica. Entrei, pedi a volante da Mega Sena e marquei os 6 números com a caneta do balcão. Do jeito que ele havia dito, um por um. Paguei R$ 4,50. Dobrei o bilhete, coloquei na carteira. Voltei para casa. Naquela noite, deitada na cama, fiquei pensando no que tinha acontecido com aquela clareza estranha, de quem precisa organizar algo muito grande dentro de um espaço muito pequeno. Meu filho havia falado. Pela primeira vez em 34 anos, ele havia produzido palavras, números mais palavras, sons com significado, com estrutura, com sequência. Por que números? Por que aqueles 6, especificamente? De onde vieram? Ele nunca tinha jogado Mega Sena, nunca tinha visto bilhete, nunca tinha ouvido conversa sobre loteria que eu me lembrasse. Mas os números saíram na ordem certa, com a pausa certa, com aquela segurança de quem sabe. Fiquei acordada por muito tempo pensando nisso. E não encontrei resposta nenhuma. Só a sensação de que havia algo maior do que eu conseguia entender acontecendo dentro daquele silêncio de 34 anos. O sorteio da Mega Sena acontecia no sábado. Era quarta-feira. Eu tinha 3 dias. E não contei para ninguém. Não naquele dia. Não na semana seguinte. Guardei aquilo dentro de mim como se guardar fosse proteger, sem saber bem de que ou de quem. Nos 3 dias, entre a quarta-feira e o sábado, eu olhei para o Mateus de um jeito diferente. Não diferente de preocupação, que eu já conhecia bem, diferente de espera. Ele continuou igual a sempre. Janela depois do almoço, manta no canto do sofá à tarde, música no quarto antes de dormir. Nenhum sinal de que algo havia mudado nele, como se aqueles 6 números tivessem passado por ele sem deixar vestígio, como água passando por pedra. Só fui entender depois. O sábado chegou do jeito que dias importantes chegam quando você está esperando por eles. Devagar demais durante a semana e rápido demais quando finalmente está ali. Eu acordei antes do sol. Não porque tinha programado, mas porque meu corpo não conseguia mais dormir. Fiquei deitada na escuridão do quarto, olhando para o teto, por um tempo que não sei medir, com o bilhete dobrado dentro da carteira na bolsa, do lado da cama, com aquele pensamento que volta toda vez que você quer que pare de voltar. Pensei em quantas pessoas jogam na Mega Sena toda semana no Brasil. Milhões. Pensei na probabilidade de acertar os 6 números, que eu não sabia de cabeça, mas sabia que era astronômica, do tipo de número que existe no papel, mas que a mente humana não consegue visualizar de verdade. Pensei em quantas daquelas pessoas jogam os números dos filhos, dos netos, das datas de aniversário e não ganham nada. Pensei numa mulher de 68 anos que tinha jogado R$ 4,50 na Mega Sena porque o filho, que nunca tinha dito uma palavra na vida, tinha dito 6 números, numa tarde de quarta-feira, e pensei que provavelmente eu não tinha ganhado nada,
que os números iam sair diferentes, que ia ser uma coincidência parcial, 2 ou 3 acertos, e eu ia me sentir um pouco tola e um pouco aliviada ao mesmo tempo. Me levantei, fiz café, fui até o quarto do Mateus. Levantei. Fiz café, fui até o quarto do Mateus. Abri a porta com cuidado, olhei para ele, dormindo. Ele sempre dorme de lado, com as 2 mãos embaixo do rosto, num jeito que desde criança me parece o único jeito em que ele está completamente em paz. Fiquei olhando por um momento, depois voltei para a cozinha, sentei com um café e esperei o dia passar. O sorteio da Mega Sena acontece às 8 da noite de sábado. São televisão ao vivo, bolinhas numeradas dentro daquela globo giratório que todo brasileiro já viu pelo menos uma vez na vida. Eu nunca fui de jogar loteria. O Antônio jogava às vezes, mais pelo ritual do que pela esperança. Dizia que a graça era imaginar o que ia fazer com o dinheiro, não necessariamente ganhar. Depois que ele foi, eu parei até de acompanhar o resultado. Naquele sábado, eu liguei a televisão às 7h50 e me sentei na cadeira que fica de frente para ela. A mesma cadeira em que o Antônio sentava para ver jornal. O Mateus estava no quarto, com a música dele, aquela playlist de sons da natureza que ele gosta e que eu coloco todo sábado à noite para ele ficar tranquilo. Às 8 em ponto começou o sorteio. Eu tinha o bilhete na mão. Segurava com as 2 mãos, daquele jeito de quem está segurando alguma coisa que pode ser importante ou pode ser nada e ainda não sabe qual dos dois. A primeira bolinha saiu devagar, rolando pelo canal transparente e parou. O apresentador olhou para a câmera e anunciou o número com aquela voz de quem já fez isso centenas de vezes. 11, eu olhei para o bilhete. Olhei para a tela. Olhei para o bilhete de novo. 11 estava marcado. A segunda bolinha, 24, eu não consegui me mover. Fiquei sentada com o bilhete nas mãos, com aquela sensação de que o ar na sala estava mais denso do que o normal, como quando vai trovoar, mas ainda não trovejou. Terceira bolinha, 32. Eu senti um formigamento que começou nas mãos e foi subindo pelos braços. Não era como eu imaginava que seria se ganhasse na loteria. Não era euforia. Era pavor. Era o pavor de quem está testemunhando algo que não cabe dentro do que ela sempre acreditou ser possível e que não sabe o que fazer com esse espaço que acabou de abrir. Quarta bolinha, 46. Eu larguei o bilhete no colo. Não conseguia mais segurar. As mãos não obedeciam. Quinta bolinha, 51. Fechei os olhos. Respirei fundo, do tipo de respiração que você faz quando precisa de um segundo antes de confirmar uma coisa. Abri. Sexta bolinha, 56. O apresentador repetiu os 6 números. Confirmou que havia ganhadores. Desejou boa sorte a todos. A música de encerramento do programa começou. Eu estava olhando para o bilhete no colo. Fiquei em silêncio por um tempo que não sei medir. O apresentador na televisão estava falando, dando os números de novo, dizendo que havia ganhadores, que devia verificar seu bilhete, que era uma noite especial. Eu ouvia tudo de longe, como se a televisão estivesse em outro cômodo e o som estivesse chegando até mim através de uma parede. Me levantei devagar. Fui até o quarto do Mateus. Abri a porta sem fazer barulho. Ele estava sentado na cama, de joelhos dobrados, com o olho fixo na parede, balançando levemente para o lado, que era o movimento que ele fazia quando a música estava tocando, e ele estava no próprio mundo. Eu fiquei na soleira da porta, olhando para ele por um longo tempo. 34 anos de silêncio. 6 números, numa tarde de quarta. Uma Mega Sena com todos os números corretos, num sábado à noite. Fui até ele. Me sentei na beira da cama do lado dele, com cuidado para não quebrar o ritmo do balanço. Ele não me olhou, que era o esperado, mas também não parou o movimento, que era sinal de que minha presença não estava incomodando. Fiquei ali com ele por não sei quanto tempo, com a música dos pássaros que ele gosta, tocando no celular que fica em cima da cômoda. Com o bilhete ainda na minha mão. Não chorei naquela noite.
Não sei explicar por quê. Acho que o que eu estava sentindo era grande demais para ter forma de choro ainda. Era alguma coisa que não tinha nome. Na manhã de domingo, antes de fazer o café do Mateus, eu liguei para a lotérica. Não para dizer que tinha ganhado, para perguntar como funcionava o processo de verificação do bilhete premiado de um jeito geral, sem identificar. A atendente me explicou que eu precisava levar o bilhete pessoalmente, que havia um prazo de 90 dias para resgatar o prêmio e que, dependendo do valor, havia um processo de identificação e de pagamento que demorava algumas semanas, dependendo do valor. Eu ainda não sabia o valor. Não tinha procurado. Naquela noite de sábado, eu tinha desligado a televisão assim que todos os números saíram. E não tinha procurado mais nenhuma informação. Depois do café do Mateus, enquanto ele ficava na janela da manhã, eu abri o celular e procurei o resultado da Mega Sena daquele sábado. Havia 2 ganhadores. O prêmio acumulado era de 38 milhões de reais. 2 ganhadores, 19 milhões para cada um. Eu coloquei o celular na mesa devagar, como se fosse quebrável. Olhei para o Mateus na janela. Olhei para o celular. Olhei para o Mateus. 19 milhões de reais. Era um número que eu nunca tinha colocado próximo do meu nome nenhuma. Frase da vida. Era o tipo de valor que aparecia em notícia de jornal e em história de outras pessoas. Em comentário de quem ficou rico, de um jeito que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Aconteceu comigo. Aconteceu com uma mulher de 68 anos, costureira aposentada, viúva há 4 anos. Que jogou R$ 4,50, porque o filho, que nunca falou 6 números, numa tarde comum de quarta-feira. Fiquei sentada naquela cadeira da cozinha por não sei quanto tempo, com um celular na mesa e o Mateus balançando os pés na cadeira da janela do jeito que ele faz quando está satisfeito. Pensei no Antônio, enquanto ele teria ficado em silêncio se eu contasse isso, olhando para o café, processando e depois levantado, feito mais café. E dito, então você vai precisar de um bom advogado antes de qualquer coisa. Era exatamente o que ele teria dito. Pensei nele com saudade que não diminui. Com o tempo, só muda de forma. E depois pensei no Mateus na janela. E pensei que de alguma forma estranha, os dois estavam presentes naquele momento. Um pelo que deixou, outro pelo que trouxe sem saber que trouxe. 19 milhões de reais. A palavra não cabia na minha cabeça. Eu era uma mulher que tinha trabalhado 40 anos costurando roupa por encomenda, que economizou toda a vida para pagar escola e terapia e remédio, que vivia de aposentadoria numa casa que era minha, porque o Antônio tinha insistido em pagar aos poucos por décadas. 19 milhões de reais não era um número que pertencia ao meu vocabulário. Fiquei sentada naquela cadeira da cozinha por não sei quanto tempo, com o celular na mão e o Mateus balançando os pés na cadeira da janela do jeito que ele faz quando está satisfeito. E então, fiz uma coisa que provavelmente todo mundo que lê isso vai achar errado. Eu não contei para ninguém. Vou explicar o que passava pela minha cabeça, porque eu mesma precisei de tempo para entender. Não era a desconfiança de todo mundo, era uma coisa mais específica, era que eu sabia, com aquela certeza que a gente tem sobre pessoas que conhece há muito tempo, que assim que a notícia saísse da minha boca, ela ia deixar de ser minha, ia se tornar de todos ao mesmo tempo. Ia começar a ser comentada e debatida e opinada e discutida. E no meio de todo esse barulho, ia existir uma coisa que eu ainda não tinha tido tempo de processar. O que eram aqueles 6 números, de onde vieram. O que significava que meu filho, que nunca havia falado uma palavra em 34 anos de vida, havia falado exatamente aqueles 6. Em sequência, com clareza. Eu precisava de tempo para ficar com essa pergunta antes que ela virasse resposta de outra pessoa. Não no domingo. Não na segunda, não durante aquela semana inteira. Na segunda-feira fiz a rotina do Mateus igual a sempre: café, banho, roupa, janela da manhã,
almoço, descanso, música da tarde. Ele não havia repetido os números. Não havia feito nenhum som além dos que costumava fazer. Era o mesmo Mateus de todas as semanas. Da mesma forma que o oceano é o mesmo oceano antes e depois de uma onda enorme. Na segunda à noite, liguei para a Caixa Econômica, que é o banco que administra a Mega Sena, para entender o processo sem me identificar. A atendente confirmou o que a lotérica tinha dito: 90 dias, presença pessoal com documento, e o valor seria depositado em conta após verificação do bilhete. Eu sabia que o bilhete estava lá, dobrado na carteira, dentro da bolsa que ficava no armário do quarto. Eu sabia que havia 90 dias para resgatar, e eu sabia, de algum lugar fundo dentro de mim, que eu não conseguia ainda explicar direito, que antes de contar, eu precisava pensar, precisava entender o que aquele dinheiro significava para mim e para o Mateus. E precisava entender o que ele ia significar para outras pessoas quando soubessem. Tinha a cara da Cristiane na minha cabeça. E a pergunta dela sobre testamento e a voz da dona Elsa dizendo: essa menina está contando o que é seu. Foi nessa semana de silêncio que eu cometi meu primeiro erro. Numa terça-feira à tarde, Roberto apareceu sem avisar. Bateu na porta, entrou, ficou um pouco na sala, tomou café, perguntou do Mateus, que estava no quarto. Perguntou se eu estava bem de saúde, de um jeito que parecia pergunta de rotina, mas tinha um peso diferente que eu percebi. Eu estava agitada por dentro, mas tentei ficar normal por fora, que sempre foi uma habilidade que desenvolvi cuidando do Mateus durante 34 anos. Há de funcionar com aparência de calma, mesmo quando por dentro tudo está em movimento. Serve para crise de filho autista. Serve também, aprendi, naquela semana, para segredo de 19 milhões. Roberto ficou olhando para mim com aquele olhar de filho que conhece a mãe. A senhora está diferente, ele disse. Tô não, eu disse. Tô cansada. Ele ficou mais um pouco, foi embora. Mas antes de sair, parou na porta e disse: pode me contar, mãe. Seja lá o que for. Eu sorri. Disse que não era nada. Fechei a porta. Fui até o quarto, abri o armário, tirei a bolsa, abri a carteira e fiquei olhando para o bilhete dobrado por um tempo. Depois dobrei de novo, guardei, fechei o armário. Naquela noite, pela primeira vez, desde a quarta-feira dos números, o Mateus fez algo diferente da rotina. Ele saiu do quarto dele depois do jantar, o que nunca acontecia. O quarto dele, depois do jantar, era território fixo, parte da rotina que não se quebrava sem consequência. Eu fiquei parada quando ouvi os passos no corredor, esperando algum sinal de que algo estava errado. Mas ele entrou na sala com o passo tranquilo de sempre. Ficou parado no meio da sala por um momento, olhando para nada em especial, que era o jeito dele de se orientar no espaço quando estava mudando de ambiente. Depois foi até o sofá, sentou do meu lado com aquela margem de espaço que ele sempre mantinha entre o corpo dele e o corpo de outra pessoa, e ficou assim por uns 20 minutos. Não me olhou, não tocou, não disse nada. A televisão estava desligada. O único som era o relógio de parede e o barulho da rua lá fora. Mas ficou. E eu entendi, sem precisar de palavras, sem precisar de explicação, que ele sabia que eu estava precisando de companhia. Não sei como, não sei por qual canal de percepção aquela informação chegou até ele. Mas chegou quando ele se levantou para voltar para o quarto. Eu fiquei olhando para as costas dele indo embora pelo corredor. E pensei que às vezes a linguagem que a gente constrói com outra pessoa não precisa de palavra. Precisa só de presença, de ficar. Do mesmo jeito que o Antônio ficava, dormi melhor naquela noite do que em toda aquela semana. Na quinta-feira daquela semana, Dona Elsa bateu na janela da cozinha no começo da manhã, do jeito que ela faz quando quer entrar sem cerimônia. 3 batidas rápidas com a mão fechada, que é a batida dela desde que eu a conheço. Eu abri, ela entrou com aquela energia de mulher de 71 anos, que ainda acorda cedo e que não perdeu nenhum grau de atenção com a idade. Ficou me olhando por uns 3 segundos
com aqueles olhos espertos que leram a minha cara mais vezes do que eu consigo contar. Neuza, o que aconteceu? Não era pergunta de quem não sabe, era pergunta de quem já sabe que alguma coisa aconteceu e quer o detalhe. Eu fiz café, coloquei na frente dela, sentei do outro lado da mesa e contei, do começo ao fim, sem parar no meio, do jeito que eu só consigo contar quando estou com alguém que não vai interromper antes de entender. Contei o Mateus falando na quarta-feira, os 6 números, a lotérica o sábado, o sorteio, os 19 milhões. Dona Elza ouviu tudo sem me interromper uma vez, com aquele silêncio de quem está processando e não vai desperdiçar a reação antes de terminar de ouvir. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "Quantas pessoas sabem disso?" "Só você", eu disse. Ela sentiu devagar, olhando para o café. "Mantenha assim por enquanto", ela disse, "até você entender o que quer fazer." Eu disse que era exatamente o que eu estava pensando. Ela tomou o café, ficou mais um pouco, conversamos de outros assuntos por um tempo, aquele tipo de conversa que serve de amortecedor depois que você entregou algo grande. Quando foi embora, parou na porta e virou. "Neuza, esse menino sempre soube mais do que a gente imagina. Desde criança eu digo isso." Fechou a porta. Eu fiquei sentada com um café, esfriando na mão, olhando para o cômodo vazio. Ela tinha razão. Durante 34 anos eu tinha aprendido a ler o Mateus, a entender a linguagem dele, a respeitar o mundo dele. Mas havia uma coisa que eu nunca havia conseguido fazer completamente: deixar de ver o silêncio dele como falta, como ausência de algo que deveria estar lá. Talvez o silêncio não fosse falta de nada. Talvez fosse um jeito diferente de estar cheio. E talvez, naquela quarta-feira de março, por algum motivo que eu não ia entender nunca completamente, alguma coisa dentro dele havia transbordado. 6 números. A única vez do jeito mais claro e mais impossível de ignorar que existia. O bilhete continuava dobrado na carteira. E eu tinha tomado a decisão de ir à lotérica, na semana seguinte, conversar com um advogado antes de qualquer coisa, e entender como proteger aquele dinheiro, e mais importante, como proteger o Mateus, antes que qualquer outra pessoa soubesse que ele existia. Porque eu conhecia a Cristiane e eu sabia que quando ela soubesse, ia ter opinião. Nos dias seguintes à conversa com Dona Elza, eu dormi melhor. Não porque o problema tinha sumido, mas porque quando a gente divide um peso com alguém de confiança, o peso não fica menor, mas fica mais fácil de carregar. Ela sabia, só ela. E isso, por enquanto, era suficiente. Encontrar um advogado de confiança, quando você nunca precisou de advogado na vida, não é simples. Eu não sabia por onde começar. Não tinha amigo advogado, não tinha a indicação guardada, não sabia nem ao certo que tipo de advogado eu precisava. Dona Elza resolveu isso na manhã seguinte, com a eficiência que ela tem quando decide que vai resolver alguma coisa. Apareceu na minha janela às 8 da manhã, entrou, ficou de pé no meio da cozinha, com aquela postura de quem veio com decisão tomada. "Tem um rapaz que atendeu minha sobrinha no ano passado num problema de herança complicado", ela disse. "Resolveu tudo sem barulho, sem expor a família. É sério, cobra justo e sabe fechar a boca. Esse último ponto é o mais importante para você agora." O nome era Dr. Paulo. Tinha uns 50 e tantos anos, escritório simples, no centro da cidade. Daqueles que têm estante de livro jurídico, até o teto atrás da mesa, e não tentam impressionar com decoração. Cara, o tipo de escritório que passa confiança exatamente por ser simples. Quando liguei e expliquei que precisava de uma consulta com urgência sobre proteção patrimonial, ele disse que tinha horário na quinta-feira. Eu fui na quinta de manhã, deixando o Mateus com Dona Elza, que ficou na minha casa enquanto eu saía. Ela nunca recusou esse tipo de coisa. Em 30 anos de vizinhança, ela ficou com o Mateus mais vezes do que eu consigo contar. Sempre sem cerimônia. Sempre do jeito natural de quem já entende a rotina. Fui ao escritório dele na quinta de manhã, deixando o Mateus com Dona Elza, que ficou na minha casa como sempre fazia quando eu precisava
sair por mais tempo. Ela não precisava de instrução. Em 30 anos de vizinhança, ela conhecia a rotina do Mateus quase tão bem quanto eu. O Dr. Paulo me recebeu com aquela atenção de advogado experiente que não demonstra surpresa com facilidade. Era um homem de uns 50 e tantos anos, cabelo mais grisalho do que escuro. Aquela postura de quem passou décadas ouvindo problemas de outras pessoas e aprendeu a carregar isso sem deixar aparecer. Sentei na cadeira de frente para a mesa dele, coloquei a bolsa no colo e contei tudo, os números. O Mateus falando pela primeira vez na vida. O sorteio, o bilhete, os 19 milhões. O fato de que ainda não tinha contado para ninguém, além da dona Elza. Na parte do Mateus falando pela primeira vez, ele parou de escrever no bloco e ficou me olhando por um segundo. Não foi uma reação exagerada. Foi só aquele segundo de pausa de quem ouviu algo que saiu fora do script do que ele esperava ouvir. Depois, continuou escrevendo. Ele ouviu, sem me interromper. Quando eu terminei, fez algumas perguntas objetivas sobre o Mateus, sobre a situação jurídica dele, sobre se havia tutela formal ou curatela registrada, sobre meu estado civil atual, sobre a casa e o que estava no meu nome. Eu respondi tudo. Fui abrindo cada gaveta que ele pedia. Quando ele terminou as perguntas, ficou em silêncio por um momento, olhando para o bloco de anotações onde tinha registrado os pontos principais. Então disse: Senhora Neuza, antes de qualquer coisa, esse bilhete precisa ser verificado e o prêmio precisa ser resgatado antes que o prazo vença. O senhor Mateus tem curatela em seu nome? Eu disse que não, que nunca havíamos formalizado isso, que eu simplesmente cuidava dele desde que nasceu, sempre tinha cuidado, e nunca tinha parecido necessário registrar em cartório o que já era realidade em casa, que nunca ninguém havia questionado. Ele assentiu devagar, com aquele jeito de quem está ouvindo algo que não é surpreendente, mas que é importante. É muito comum em famílias onde o cuidado sempre foi feito informalmente. Funciona bem enquanto ninguém questiona, mas quando aparecem interesses, a informalidade vira brecha. Curatela formaliza quem toma decisões pelo Mateus e protege essas decisões de contestação. Ele parou. Isso precisa ser regularizado antes do resgate do prêmio. Não porque seja obrigatório para a senhora resgatar. O bilhete está no seu nome e o prêmio é seu. Mas porque, depois que o dinheiro aparecer, qualquer pessoa que queira contestar alguma decisão sua vai usar a falta de documentação como argumento. Proteção. A palavra ficou na minha cabeça do jeito que palavras certas ficam. Proteção de quem? Eu perguntei. Mesmo sabendo a resposta, ele me olhou com aquela expressão de advogado que já ouviu muitas histórias e reconhece os padrões. De quem aparecer depois que souberem. E alguém sempre aparece. Saí do escritório dele com uma lista de providências e com o peso de entender que aquilo que eu tinha tentado manter simples não era simples. Dinheiro grande nunca é simples. Ele muda o ar ao redor, mesmo antes de existir de fato na conta. Na semana seguinte, fiz as primeiras providências com o Dr. Paulo guiando cada passo. Foram dias de cartório, de formulário, de assinatura, de explicação que eu ouvia tentando entender e às vezes precisava pedir para repetir. A curatela do Mateus foi iniciada, processo que levaria algumas semanas, mas que estava em andamento. O Dr. Paulo me explicou que a curatela ia formalizar o que já era realidade, que eu era responsável pelas decisões do Mateus, que eu geria o que era dele com cuidado e com amor, e que nenhuma pessoa de fora podia contestar isso. O bilhete foi verificado na lotérica com a presença do advogado, que ficou de pé do meu lado quando a atendente passou pelo leitor e a tela mostrou a confirmação. A atendente passou o bilhete pelo leitor, olhou para a tela, depois para mim, depois para a tela de novo. A senhora é ganhadora da Mega Sena, ela disse, com uma voz que estava tentando ser profissional, mas que tinha um tremor por baixo, que ela não conseguia controlar completamente. Eu disse que sabia, que estava lá para iniciar o processo de resgate. Ela chamou o gerente.
O gerente chamou outro funcionário. Em menos de 2 minutos, havia 3 pessoas em volta da gente numa sala separada dos fundos, com formulários, com explicações sobre o processo, com aquela movimentação contida de quem está lidando com algo que não acontece todo dia naquela agência e que todo mundo quer ver, mas ninguém quer parecer que está querendo ver. O Dr. Paulo ficou do meu lado o tempo todo. Respondeu o que precisava ser respondido com aquela calma de quem fez isso antes. Deixou claro, desde o início, que qualquer comunicação formal deveria passar por ele. Eu fiquei quieta na maior parte do tempo, com as mãos no colo, sentindo que aquela sala tinha ficado pequena de um jeito que não era físico. O processo de resgate levaria 21 dias úteis. Eu assinei o que precisava ser assinado. Recebi um protocolo, saí. No carro de volta para casa, enquanto as ruas do centro passavam pela janela, o Dr. Paulo disse: "A senhora tem mais ou menos 1 mês antes do dinheiro aparecer na conta. É o tempo que tem para organizar o que precisa ser organizado. Depois fica mais difícil." Eu perguntei o que ele queria dizer. "Depois que o dinheiro aparecer, as pessoas ao redor vão saber ou vão desconfiar. É a natureza das coisas. A senhora precisa decidir antes disso o que vai fazer com ele, como vai proteger o Mateus e quem vai saber de quê e quando." Eu passei o caminho de volta, olhando pela janela do carro, pensando em quanto aquele conselho era parecido com o que o Antônio teria dito. Aquela semana foi a última semana de tranquilidade. Eu não sabia que era isso na hora. A gente nunca sabe que uma semana vai ser a última de um tipo, enquanto ainda está dentro dela. Eu vivia a rotina do Mateus, fazia as providências com o Dr. Paulo, dormia com mais calma do que nas semanas anteriores e tinha a sensação de que as coisas estavam encaminhadas. Numa tarde daquela semana, o Mateus foi até a janela, no horário diferente do habitual. Era depois do jantar, quando ele normalmente ficava no quarto. Ficou olhando para a rua por uns 15 minutos, com aquela imobilidade total que ele tem quando está observando algo que só ele está vendo. Depois, voltou para o quarto, sem nenhum sinal de agitação. Eu fiquei olhando para a janela depois que ele foi embora, tentando ver o que ele tinha visto. Rua normal, movimento de fim de tarde, nada especial. Mas fiquei pensando nisso por um tempo. O Mateus sempre soube mais do que eu imaginava. Dona Elza tinha dito isso. E eu estava começando a acreditar de um jeito que ia além de afeto. Na sexta-feira à noite, Roberto ligou. Era uma ligação normal, de rotina, do tipo que a gente faz para manter contato sem ter assunto específico. Perguntou da minha saúde. Perguntou do Mateus. Perguntou se eu precisava de alguma coisa. A conversa seguiu o ritmo normal por uns 10 minutos. Eu estava na cozinha, com o Mateus já recolhido no quarto, lavando a louça com o telefone no ouvido. Então, perto do final da conversa, o tom do Roberto mudou, levemente. Não muito... Só o suficiente para quem conhece a voz de um filho há 40 anos perceber. "Mãe, a Cristiane quer passar lá no sábado. Ela quer conversar com a senhora sobre uma coisa." Eu fechei a torneira. Perguntei sobre o quê. "Ela prefere falar pessoalmente." Desliguei. Fiquei olhando para a parede da cozinha por um momento. Na vida de qualquer pessoa existe um tipo de conversa que você sabe, antes de começar, que vai ser difícil. Não pelo que vai ser dito, mas pelo que está por baixo do que vai ser dito. Aquela visita marcada era esse tipo de conversa. Naquele mesmo dia, mais cedo, enquanto eu estava na cozinha preparando o jantar do Mateus, o celular vibrou. Era uma mensagem de texto de um número que eu não tinha na agenda, número de celular, sem nome, sem identificação. A mensagem tinha 5 palavras. "Parabéns pela sorte. Cuide bem do que é seu." Eu li 3 vezes. Fiquei com o celular na mão por um tempo, sentindo um desconforto que não sabia ainda nomear direito. Não era ameaça. Era um aviso, e avisos sem identificação são de alguma forma mais perturbadores do que ameaças diretas, porque você não sabe de onde vem, nem o que significa exatamente.
Não respondi. Não apaguei. Mostrei para o Dr. Paulo no dia seguinte. Ele ficou sério de um jeito diferente do sério habitual. Quanto tempo faz que a senhora foi à lotérica? Ele perguntou. 10 dias, eu disse. Lotérica é ambiente público. Funcionário vê, comenta, informação vaza, mesmo sem querer. Não é necessariamente a Cristiane, mas alguém soube. Alguém soube. Aquela frase entrou na minha cabeça e não saiu mais durante os dias seguintes. No sábado de manhã, enquanto eu fazia o café do Mateus, fiquei pensando em como receber a Cristiane. Não era que eu fosse mentir. Nunca fui boa em mentir e não ia começar com 68 anos. Mas havia uma diferença entre mentir e não abrir o mapa inteiro de uma vez. Precisava entender o que ela sabia antes de dizer qualquer coisa. Precisava ouvir antes de falar. O Mateus tomou o café com aquela tranquilidade de sempre. Eu fico observando ele nessas refeições, no modo como ele come com atenção, como se cada garfada fosse um ato completo em si mesmo. Tem uma qualidade de presença no Mateus que eu aprendi a admirar. Ele está sempre inteiramente onde está. Eu precisava ser assim, naquela conversa, inteiramente onde estava. Ela chegou às 10 da manhã, sozinha, sem o Roberto. Isso já era diferente do costume. Eles sempre vinham juntos nas visitas de sábado. Ela entrou com aquele sorriso de sempre, que eu já conhecia bem o suficiente para distinguir o sorriso genuíno do sorriso de entrada. Esse era o segundo tipo, o sorriso que ela usa quando tem uma pauta. Tomamos café na cozinha. Ela perguntou do Mateus, que estava no quarto, comentou do tempo. Disse que Roberto estava trabalhando no sábado, que o trabalho estava puxado. Eu disse que entendia, que acontecia. Fomos andando pela conversa superficial por uns 10 minutos, aquele tipo de conversa que existe para preparar outra conversa. Eu esperava, sabia que ia chegar. Então ela colocou a xícara na mesa com uma calma um pouco exagerada e disse, com uma casualidade que era construída demais para ser casual: Neuza, eu ouvi uma coisa essa semana que me deixou curiosa. Uma amiga minha, que conhece uma funcionária da lotérica do centro, disse que a senhora foi lá com o advogado verificar um bilhete premiado. É verdade? É verdade? Eu fiquei olhando para ela por uns 2 segundos. Então disse que sim, que tinha ganhado um dinheiro na Mega Sena, que ainda estava resolvendo os processos de resgate. Ela ficou em silêncio por um momento. E eu vi naquele silêncio alguma coisa que reconheci. Era o silêncio de quem já sabia. Estava confirmando. Não o silêncio de quem está descobrindo. Os olhos dela tinham uma qualidade de atenção que era diferente da conversa casual de antes. Quanto? Ela perguntou. Eu disse que ainda não sabia ao certo, que as coisas estavam sendo processadas, que tinha advogado envolvido, que era um processo burocrático. Era mentira. Eu sabia exatamente 19.200.000 e alguma coisa de reais. Mas foi a única coisa que falei naquela conversa que não era verdade, e eu não me arrependo nem um segundo. Ela ficou mais meia hora. Conversamos de outros assuntos com aquela leveza artificial de quem está tentando normalizar uma conversa que não foi normal. Ela perguntou se eu estava pensando em fazer alguma reforma na casa. Perguntou de um jeito casual se o Roberto sabia de alguma coisa. Eu respondi cada pergunta com o mínimo necessário e observei. Quando foi embora, me deu um abraço mais demorado do que o habitual, daqueles que parecem cálculo por baixo do afeto. Fechei a porta, fui direto até o quarto do Mateus, sem parar na cozinha, sem fazer nada. Abri a porta com cuidado. Ele estava sentado na cama com o livro de figuras que ele gosta de folhear. Aquele livro de fotografias da natureza que eu comprei em sebo anos atrás e que ele pegou um dia e nunca mais largou. Passava as páginas no ritmo dele, com aquela atenção específica que ele tem para imagens. Mateus, eu disse. Ele não me olhou. Continuou passando as páginas. Sentei na beira da cama do lado dele. Fiquei em silêncio por um tempo. Se você está me ouvindo agora, e tem alguém ao redor de quem você cuida, alguém que depende de você para tudo, você sabe o que é esse tipo de silêncio compartilhado. Não é vazio, é cheio, é o tipo de presença que não precisa de palavra.
porque a palavra seria menos do que o que já existe. Eu olhei para o meu filho, folheando o livro de figuras, com aquela concentração que ele tem, com aquele mundo interior que eu nunca vou conhecer completamente, e pensei que eu ia fazer o que precisasse ser feito, que ninguém ia chegar perto do que era dele, que 34 anos de cuidado não iam ser apagados por nenhuma Cristiane de sorriso calculado. Não ia deixar. Se você está acompanhando essa história e ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora, porque o que vem a seguir é quando tudo começa a acelerar de um jeito que eu não estava preparada. Naquela noite, depois de colocar o Mateus para dormir, liguei para o Dr. Paulo. Era sábado à noite, tarde, mas ele tinha me dito que podia ligar, se fosse urgente. Contei a visita da Cristiane, a casualidade construída, as perguntas sobre reforma, sobre estrutura, sobre o Roberto, a mensagem do número desconhecido que tinha chegado dias antes. Ele ouviu sem me interromper. Ficou em silêncio por um momento e disse: Senhora Neuza, agora a corrida começou. Vamos precisar ser mais rápidos do que eles. Desliguei o telefone. Fiquei sentada na poltrona da sala, com a casa quieta ao redor. Pensei no Mateus, dormindo no quarto, no bilhete protocolado, no processo de curatela, andando, nos 19 milhões que iam aparecer na conta em menos de 3 semanas. E pensei na palavra que o Dr. Paulo havia usado. Eles, não era só a Cristiane. A palavra, eles passou os dias seguintes dentro da minha cabeça, sem me dar sossego. Não era a Cristiane sozinha. Eu sabia disso antes mesmo de o Dr. Paulo usar a palavra. A Cristiane era uma mulher inteligente, mas não era o tipo de inteligência que age sozinha. Ela era do tipo que calcula em conjunto, que divide função, que tem alguém por trás organizando o que ela executa na frente. E o único alguém que fazia sentido por trás era o Roberto, meu filho mais velho. Eu fiquei vários dias sem conseguir colocar essa ideia num lugar confortável dentro de mim. Não porque duvidava do que estava vendo, mas porque ver é diferente de aceitar. São dois movimentos distintos dentro da gente. Ver acontece rápido, aceitar leva tempo, e aceitar que seu filho, aquele menino que você colocou no mundo e cuidou e amou por 40 anos, pode estar participando de um plano para tirar dinheiro de você. É uma dor que não encontra atalho. Você tem que atravessar ela inteira, sem desvio. Eu fui atravessando devagar. Ao longo daqueles dias, tentei me lembrar de sinais que eu pudesse ter ignorado. E quando comecei a procurar, encontrei mais o que queria. Roberto havia perguntado, uns 4 meses antes, de forma casual, no meio de uma visita de domingo, se eu tinha feito testamento. Disse que era por precaução, que a gente nunca sabe o que pode acontecer, que era bom ter as coisas organizadas. Disse isso com aquele tom de filho preocupado que parecia cuidado genuíno. Eu tinha achado razoável na época, que era a época em que eu não tinha motivo para suspeitar. Respondi que não tinha pensado nisso ainda, que quando pensasse eu contaria. 2 meses depois, numa tarde em que veio com o Roberto, mas que ficou na cozinha comigo, enquanto ele ficava na sala com o Mateus. Cristiane havia perguntado sobre a casa, se estava no meu nome, se havia inventário para ser aberto quando eu fosse, se o Mateus tinha documentação que garantisse o direito de ficar morando lá. Eu tinha respondido tudo com boa fé, sem desconfiar de nada. Perguntas que, sozinhas, pareciam cuidado de família. Juntas, com 2 meses de intervalo entre elas, era um mapa sendo desenhado com paciência. Levei isso para o Dr. Paulo numa reunião na segunda-feira seguinte. Falei de memória, sem papel, do jeito que você fala, de coisas que ficaram fixadas mesmo sem querer. Ele escutou com atenção, anotou no bloco e disse uma coisa que ficou comigo. Quando pessoas próximas começam a perguntar sobre patrimônio, de forma sequencial, com intervalo de semanas ou meses entre as perguntas, geralmente já existe um plano anterior. A pergunta raramente
é para satisfazer curiosidade, é para mapear o terreno antes de agir. Mapear o terreno, eu pensei nisso durante o caminho de volta para casa. No ônibus, com a cidade passando pela janela do lado de fora. Pensei em quantas outras perguntas podia ter havido que eu não me lembrava. Conversas que na hora pareceram naturais e que agora, com outro olho, teriam outra aparência. Pensei em quantas visitas, quantos cafés, quantas conversas que pareceram normais podiam ter sido parte desse mapa sendo desenhado ao longo de meses, de anos, talvez sem que eu percebesse. E então pensei no Mateus. Se havia um plano em torno do patrimônio, o Mateus era a peça mais vulnerável do tabuleiro. Ele não podia se defender sozinho, não podia identificar risco, não conseguia reconhecer a diferença entre alguém que tem boa intenção e alguém que não tem, não podia sair correndo, não podia gritar, não podia ligar para ninguém, não podia procurar ajuda, dependia de mim completamente para tudo que o protegia. E se algo me acontecesse, se alguém conseguisse me afastar das decisões sobre ele, se a curatela ficasse nas mãos erradas, ele ficava exposto de um jeito que me deixava sem ar, só de pensar. Essa foi a primeira vez naquele processo todo que o medo que eu senti não era por mim, era por ele. Era o medo de mãe, que não tem tamanho, que não tem teto, que não passa com argumento jurídico nenhum, porque é mais fundo do que argumento. Naquela semana, o Dr. Paulo acelerou o processo de curatela com uma urgência que antes não estava lá. Ele me explicou que com dinheiro em disputa potencial, ter a curatela formalizada o mais rápido possível fechava uma das únicas brechas que havia. Além disso, começou a preparar o que ele chamava de planejamento patrimonial, que era o jeito técnico de dizer que eu precisava decidir, em documento com valor legal, o que ia acontecer com o dinheiro e com o Mateus. Se algo me acontecesse, quem cuidaria dele? Como o dinheiro seria gerido? Quem teria autorização para decidir o quê? Eram conversas pesadas, do tipo que a gente adia por décadas, porque envolve pensar em coisas que preferimos não pensar. A própria finitude, o futuro dos que dependem de você. Depois que você não estiver mais, mas eu sentava naquele escritório, ouvia cada ponto, fazia perguntas quando não entendia e assinava o que precisava ser assinado. Era a coisa mais importante que eu podia fazer pelo Mateus, mais importante do que qualquer conversa com Roberto, mais importante do que qualquer resposta a Cristiane. Na quarta-feira daquela semana, Roberto ligou, a conversa começou normal, como sempre, mas eu estava diferente do que tinha sido antes, mais atenta a cada variação de tom, a cada pausa um pouco longa demais, a cada pergunta que chegava embutida em outra no meio da conversa, num ponto que parecia natural, mas que eu percebi tarde demais que não era. Ele disse: "Mãe, a Cristiane comentou que a senhora ganhou na loteria." Eu disse que tinha ganhado sim, que estava sendo processado. Quanto? Eu disse que ainda estava sendo apurado, que tinha advogado cuidando, que era burocrático, que levava tempo. Silêncio por um segundo. Um segundo que foi um segundo a mais do que pausa natural. Por que advogado? A gente não pode ajudar com isso? Somos família. Eu respirei fundo antes de responder. Não pela demora, pelo cuidado de escolher as palavras certas sem fechar porta, que eu ainda não queria fechar. Roberto, é um processo que exige orientação especializada. O Dr. Paulo está cuidando bem, não precisa se preocupar. Outro silêncio, dessa vez mais longo do que o anterior. Tá bom, mãe? Mãe, me fala quando a senhora quiser conversar. Desliguei. Fiquei parada na cozinha por um tempo, com o telefone na mão, com aquele tipo de silêncio de depois de ligação que carrega o peso do que não foi dito. Havia uma coisa no tom dele que era diferente. Não era raiva, era uma contenção que eu reconhecia como esforço. Roberto, quando está contendo alguma coisa, fica com a voz levemente mais pausada, como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado a mais. Eu conhecia esse jeito desde que ele tinha 12 anos. Contei para o Dr. Paulo no dia seguinte. Ele ouviu sem me interromper, do jeito que ele sempre ouvia, como se cada detalhe importasse. Ele disse que era esperado.
que quando o caminho direto estava fechado, a próxima tentativa costumava ser pelo lado emocional, família, confiança. Por que você precisa de advogado se a gente está aqui? Era um argumento que funcionava porque tinha afeto verdadeiro dentro dele, ou pelo menos misturado nele, e por isso era mais difícil de recusar do que uma ameaça direta. É uma pressão legítima do ponto de vista emocional, ele disse, com aquela calma que eu já conhecia e que me ajudava a não sair do lugar nos momentos em que eu queria sair. Um filho que se preocupa com a mãe e com o irmão é natural, mas natural não significa que tem direito. A senhora não tem obrigação jurídica de incluir ninguém nas decisões sobre o próprio patrimônio. E a curatela do Mateus, quando estiver concluída, garante que as decisões sobre ele também ficam protegidas de qualquer contestação. Eu perguntei quanto tempo ainda faltava para a curatela ficar pronta. 2 semanas, no máximo 3. Antes do dinheiro aparecer na conta, era o prazo que eu precisava ouvir. Naquela semana pesada, Dona Elza apareceu na quarta de manhã com um pote de sopa que ela tinha feito, do jeito que ela faz quando sabe que alguém está passando por algo difícil e que comida quente é a forma mais direta de cuidado que existe. Ela não perguntou do processo, não perguntou do Roberto. Ficou na cozinha comigo enquanto eu aquecia a sopa. Conversamos de outras coisas. Ela me contou de uma planta que estava florescendo no quintal dela. Eu contei que o Mateus tinha gostado de um programa novo que eu tinha colocado na televisão. Era uma conversa comum, e era exatamente o que eu precisava naquele momento, que alguém me tratasse como Neuza, e não como pessoa que tinha problema. Quando ela foi embora, eu me senti menos sozinha do que estava desde o sábado da visita da Cristiane. Naquele fim de semana, aconteceu algo que eu não esperava. Algo que me fez parar de pensar em Roberto e em Cristiane, em plano e em dinheiro por momento inteiro. O Mateus acordou antes de mim no sábado. Eu ouvi o barulho dele se movendo pelo apartamento e levantei rapidamente, que era reflexo de 34 anos de monitoramento leve, mesmo dormindo. Mas quando cheguei na sala, ele não estava em crise, estava parado na janela, olhando para a rua, como sempre. O que era diferente era que ele tinha a mão encostada no vidro, a palma aberta sobre o vidro frio da janela de manhã, um gesto simples que eu nunca tinha visto ele fazer em 34 anos. Fiquei parada na entrada da sala, observando, sem fazer nenhum movimento que pudesse interromper o que estava acontecendo. Ele ficou assim por uns 2 minutos, completamente imóvel, a palma no vidro, o olhar para fora. Depois abaixou a mão com aquela naturalidade dele. Voltou para o quarto sem me olhar, sem nenhum sinal de agitação, como se tivesse feito a coisa mais comum do mundo. Eu fui até a janela devagar. Encostei a palma da mão no mesmo lugar onde ele havia encostado. O vidro estava frio no contato dos dedos. Lá fora, a rua estava começando. O movimento de sábado de manhã. Os vizinhos saindo. Um homem com sacola de mercado. O sol ainda baixo e sem força. Não sei o que ele estava vendo. Nunca sei completamente o que ele vê quando olha para a rua. Mas fiquei ali por uns 2 minutos com a mão no vidro, no mesmo lugar onde estava a mão dele, sentindo o frio, pensando que às vezes a gente herda os gestos das pessoas que ama sem perceber de quando começou. Na segunda-feira seguinte, uma coisa aconteceu que o Dr. Paulo havia antecipado, mas que ainda assim me pegou com um peso que eu não esperava. Roberto apareceu no meu apartamento, sem avisar. Eram 2 da tarde de segunda-feira, o Mateus estava no quarto no descanso de depois do almoço, que é um horário sagrado na rotina dele, que eu protejo de qualquer interrupção, e eu estava na sala lendo quando a campainha tocou. Eu abri a porta e ele estava ali, de terno, o que era incomum para uma visita de tarde, de braços cruzados, com aquela expressão que eu conhecia desde da adolescência dele. A expressão de quando ele tinha algo para dizer que sabia que eu não queria ouvir, e que ele tinha se preparado para dizer mesmo assim. Entrou, sem esperar ser convidado. Sentou no sofá,
com aquele jeito contido de quem está gerenciando o próprio estado. Recusou o café sem cerimônia. Ficou me olhando por um segundo, que era a avaliação. Então disse: Mãe, eu preciso que a senhora me explique por que está contratando advogado e fazendo planejamento patrimonial sem me contar nada. Você é minha mãe. O Mateus é meu irmão. Se tem dinheiro entrando na família, isso nos diz respeito. Eu o olhei por um momento, reconheci cada palavra daquela frase, a estrutura dela, o jeito que família aparecia 2 vezes, o nos que incluía a Cristiane sem precisar dizer o nome. Depois me sentei na cadeira de frente para ele, devagar, e disse: Roberto, o dinheiro é meu. Eu ganhei com o bilhete que eu comprei, com os números que o Mateus disse, e eu tenho o direito de decidir o que fazer com o que é meu, do jeito que eu achar certo. Isso não muda por ser família. Ele ficou em silêncio por um segundo. Eu via o esforço de contenção. A Cristiane tem razão, ele disse então. E o tom mudou levemente. Saiu do argumento racional e foi para outro lugar. A senhora está sendo influenciada por esse advogado. A gente nunca precisou de terceiro para resolver assunto de família. Influenciada. Eu reconheci aquela palavra. Era exatamente o que o Dr. Paulo havia descrito. Quando não conseguem o acesso direto, tentam desacreditar quem está no caminho, transformar a proteção em ameaça, fazer a pessoa protegida parecer vítima de quem a protege. Roberto, eu disse, com aquela calma que levei semanas construindo, o Dr. Paulo está trabalhando para mim e para o Mateus. Não é influência, é orientação. São coisas diferentes. Ele ficou mais uns 20 minutos. A conversa foi pesada, daquelas que deixam um resíduo no ar mesmo depois que a pessoa vai embora. Ele não gritou, não ameaçou abertamente. Ficou dentro de um limite, que era educado por fora, mas que tinha uma pressão constante por baixo, como água empurrando uma porta fechada. Quando foi embora, fechei a porta com cuidado. Fui direto para o corredor. Parei no meio com a mão ainda na maçaneta. Fiquei assim por uns 30 segundos. Respirando, deixando o peso da conversa assentar antes de me mover. Depois fui até o quarto do Mateus. Ele estava deitado, de olho aberto, olhando para o teto. Não estava dormindo, o que às vezes acontecia no horário do descanso quando o barulho da casa mudava, quando vozes em tom diferente chegavam até o quarto dele através da parede. Entrei, me sentei na cadeira do canto do quarto, que é a cadeira que eu uso quando preciso ficar perto sem me aproximar demais, aquela distância que ele consegue ter sem se sentir invadido. Fiquei ali com ele em silêncio por uns 10 minutos. Depois ele virou levemente o rosto na minha direção. Não me olhou nos olhos, mas virou. Um ângulo pequeno, como se o pescoço houvesse se movido sozinho, sem que ele precisasse decidir. Era o máximo que ele conseguia oferecer daquele jeito. E era mais do que suficiente. Naquela tarde, depois que o Roberto foi embora, liguei para a dona Elza antes de ligar para o Dr. Paulo. Não para pedir conselho, só para contar que era diferente. Ela ouviu tudo. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento e disse: Neuza, o Roberto sempre foi ciumento com a atenção que o Mateus recebia. Você sabe disso. E agora tem dinheiro no meio. Dinheiro faz o que ciúme não faz sozinho. Eu disse que sabia. Faz o que precisa fazer e para de pedir desculpa dentro de você por precisar fazer. Desliguei com aquele peso um pouco menor, liguei para o Dr. Paulo, logo em seguida, e contei a visita do Roberto. O advogado ouviu com atenção e disse: a pressão vai aumentar antes de diminuir, mas o senhor Mateus já tem proteção formal encaminhada e a senhora tem. O que eles tentarem contestar vai ter que passar pelo processo. E o processo está do nosso lado. Eu disse que entendia, e entendia mesmo, mas entender juridicamente e aguentar emocionalmente são 2 coisas diferentes que acontecem ao mesmo tempo. E a segunda é mais difícil que a primeira. Naquela noite, depois de colocar o Mateus para dormir, depois de tomar o último café do dia sozinha na cozinha com a luz da janela apagada, e só a luz de dentro da cozinha, iluminando a mesa. Eu abri o caderno que tinha comprado semanas antes e escrevi no topo de uma página em branco
Uma pergunta que precisava ficar no papel para ter mais clareza do que ficava dentro da cabeça. Eu confio no Roberto. Fiquei olhando para essa pergunta por um longo tempo. Não porque não tivesse resposta, mas porque a resposta que eu tinha não era simples de escrever. Não era sim nem não. Era algo mais complicado, do tipo que só existe quando você ama uma pessoa e ao mesmo tempo está vendo ela fazer uma coisa que não deveria. Fechei o caderno sem escrever nada. Guardei na gaveta. O dinheiro ia aparecer na conta em menos de 2 semanas. E eu sabia que quando aparecesse, tudo ia mudar de velocidade. O dinheiro apareceu na conta numa terça-feira de manhã. Eu estava na cozinha fazendo o café do Mateus. A mesma rotina de sempre, a mesma panela no mesmo fogo, quando o celular vibrou com a notificação do banco. Um número com tantos zeros que eu precisei contar 2 vezes para ter certeza que tinha contado certo. 19.243.000 e alguma coisa de reais. Depois de descontos e impostos que o Dr. Paulo havia me explicado com antecedência, para que eu não me assustasse com o número diferente do bruto. Fiquei parada com o celular na mão por um tempo que não sei medir. Não era euforia o que eu sentia. Era algo mais estranho do que euforia. Era a sensação de que o chão estava no mesmo lugar, mas que o mundo ao redor tinha mudado de angulação. Como quando você vira a cabeça num ângulo que não estava esperando e a perspectiva toda muda sem que nada tenha se movido de fato. O Mateus estava na janela, como sempre. A manhã estava clara, um daqueles dias de outono em Minas em que o sol aparece sem pressa e a luz fica dourada por mais tempo do que o normal. Aquele dourado que deixa as coisas com a aparência de fotografia antiga mesmo sendo presente. Ele tinha a testa levemente inclinada na direção do vidro. O jeito específico que ele fica quando está observando algo lá fora com uma atenção mais intensa do que o habitual. Eu coloquei o celular na mesa. Terminei de fazer o café dele com as mãos que ainda tinham um leve tremor que eu não conseguia controlar. Servi no copo que ele usa. Trouxe até a janela com a rotina de sempre, aquela rotina que não se altera, que é a mesma com 19 milhões na conta ou sem nenhum. Ele não ia saber que tinha 19 milhões na conta. Não tinha como saber. Não entendia dinheiro desse jeito. Números grandes não tinham significado concreto para ele, mas havia um conforto estranho naquilo, na ideia de que para ele, aquela terça-feira era absolutamente igual a todas as outras terças-feiras. Que o sol dourado da janela valia exatamente o mesmo que valia na semana anterior. Que o café era o mesmo café. Eu precisava aprender alguma coisa com isso. Liguei para o Dr. Paulo logo depois do café. Ele já sabia, o banco havia confirmado com ele, me fez algumas perguntas de verificação e disse: "A senhora está protegida. Agora começa a parte mais difícil." Eu perguntei o que ele queria dizer. Quando as pessoas ao redor descobrem, a pressão não diminui. Ela aumenta e muda de forma... Elas sabem que o dinheiro já existe. Antes era especulação, agora é certeza. Naquela tarde, Roberto ligou. Não era a hora habitual das ligações dele. Era meio da tarde de terça, num horário em que ele normalmente estava no trabalho. E a ligação veio pelo celular, não pelo fixo que ele às vezes usava. Eu atendi com aquela atenção que tinha desenvolvido nas últimas semanas, a de ouvir não só o que estava sendo dito, mas o que estava embaixo do que estava sendo dito. "Mãe, o banco confirmou o depósito." Eu disse que sim, que havia confirmado de manhã. Silêncio de 2 segundos. Um silêncio que me disse que ele já sabia, que estava confirmando, não descobrindo. "A gente precisa se ver essa semana. Tem coisa para conversar." Eu disse que combinava um horário e que avisaria quando tivesse disponibilidade. Desliguei, não marquei nada e fiquei me perguntando como ele sabia que o depósito havia sido feito naquele dia, já que eu não havia contado para ninguém. Naquela semana eu fui entender uma coisa sobre dinheiro grande que ninguém conta porque quem tem raramente fala, e quem não tem, imagina que é só alegria. Dinheiro grande não é paz.
É uma responsabilidade que chega toda de uma vez, sem te dar tempo de aprender a carregar. Você acorda sabendo que existe um número na sua conta que mudou o que pode acontecer para você e para quem você ama, mas também que mudou o que pode acontecer contra você e contra quem você ama. É uma liberdade e um peso ao mesmo tempo. E os dois chegam juntos, sem separação clara. Eu passei aquela semana em reuniões com o Dr. Paulo, tomando decisões que nunca tinha tomado na vida. Onde guardar o dinheiro de forma segura. Como dividir em diferentes modalidades de aplicação para não ter tudo num lugar só. Quanto separar de forma acessível para eventualidades do dia a dia. Como estruturar a parte destinada ao Mateus de uma forma que durasse décadas, não anos, e que fosse blindada contra qualquer tentativa de contestação. O doutor Paulo me apresentou uma contadora de confiança dele, uma mulher de uns 50 anos, séria, que falava de dinheiro com a mesma objetividade com que ele falava de processo. Os três sentamos numa tarde inteira, calculando, projetando, estruturando. Era o tipo de conversa que eu nunca imaginei ter. Mas eu fiz perguntas. Pedi que explicassem de novo quando não entendi. E não assinei nada antes de entender o que estava assinando. Aquela última parte, a reserva do Mateus, foi onde fui mais lenta e mais cuidadosa. Onde pedi que cada cláusula fosse lida em voz alta. Onde fiz o Dr. Paulo me explicar, em linguagem simples, o que cada proteção garantia e contra o quê. Ele nunca apressou. Respondia a cada pergunta com a mesma atenção que respondia a primeira. Quando saí do escritório na quinta-feira daquela semana, havia tomado mais decisões financeiras em 4 dias do que em toda a minha vida anterior, somada. Sobre aplicação, sobre seguro, sobre fundo, sobre testamento, sobre curatela, sobre proteção do Mateus, por décadas. Era cansativo de um jeito diferente do cansaço de criar filho. Mas eu saí daquele escritório naquela quinta-feira sentindo algo que não esperava sentir, mais firme do que antes do dinheiro aparecer. Como se organizar o caos tivesse me dado mais clareza do que a vida simples que tinha antes. Na sexta-feira, o Roberto apareceu de novo. Dessa vez, ele veio com a Cristiane. Os dois juntos, sem aviso, às 10 da manhã, numa sexta-feira, em que os dois deveriam estar trabalhando. Isso sozinho já dizia alguma coisa sobre o quanto haviam planejado aquela visita. Não era impulso, era coordenação. Ela com aquele sorriso de entrada que eu já sabia ler, ele com a expressão fechada de quem está tentando parecer calmo e que consegue só parcialmente. Eu os deixei entrar. Fiz café com aquela calma que tinha aprendido a produzir, mesmo quando não estava sentindo. Nos sentamos na sala. O Mateus estava no quarto, no horário da manhã dele. A conversa começou com assuntos laterais, que era o jeito de sempre. O tempo, o trabalho do Roberto, uma reforma que eles estavam pensando em fazer no apartamento. Eu ouvia e respondia, com o mínimo, esperando. Então, o Roberto disse: Mãe, a Cristiane e eu pensamos muito essa semana e achamos que a senhora precisaria de ajuda para administrar um valor desse tamanho. A gente sabe que tem advogado, mas advogado cuida do jurídico. Tem a parte financeira, a parte do dia a dia, as decisões que precisam ser tomadas rápido. A gente quer ajudar com isso. Eu olhei para ele, depois para ela, depois para o meu café. Era uma oferta razoável. Se eu não soubesse o que eu sabia, era generosa na superfície. Família querendo ajudar. Roberto, eu disse, com cuidado, o doutor Paulo está cuidando de tudo, inclusive da parte financeira. Está organizado. Cristiane entrou antes que ele pudesse responder. Neuza, com todo o respeito ao advogado, administração financeira não é especialidade de advogado. A gente poderia colocar em contato com pessoas de confiança nossa que entendem de investimento, que poderiam orientar melhor onde colocar esse dinheiro. Pessoas de confiança deles. Eu respirei devagar antes de responder. Agradeço,
a preocupação, mas o dinheiro já está aplicado e as decisões já foram tomadas. Está tudo certo. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente dos silêncios anteriores. Era mais tenso, mais descoberto. Então Cristiane disse algo que eu não esperava, ao menos não naquele formato, naquele momento. Ela disse com a voz mais baixa, num tom que tinha uma pretensão de intimidade que não era real, daquele jeito de quem está sendo confidencial, quando na verdade está sendo estratégico. Neuza, uma coisa que me preocupa é o Mateus. Com todo esse dinheiro envolvido, ele vai ser alvo de gente que quer se aproveitar da situação. Tem que ter alguém de confiança perto dele, monitorando o que acontece, garantindo que ninguém se aproxima com intenção errada. Alguém da família monitorando o Mateus. Eu fiquei olhando para ela por um segundo, enquanto organizava internamente o que estava ouvindo. Aquilo não era preocupação com o Mateus. Era a tentativa de se colocar na posição de ter acesso formal a ele, de ter papel reconhecido na vida dele. O Mateus com curatela tem dinheiro protegido para si. Se uma segunda pessoa tivesse papel reconhecido na vida dele, qualquer decisão sobre ele e sobre o dinheiro destinado a ele precisaria passar por essa pessoa também. Era uma entrada pela porta do filho, para chegar no que estava guardado para ele. Eu disse, com uma calma que me custou mais do que qualquer outra frase daquela conversa. O Mateus tem curatela formal comigo. Está protegido. Não precisa de monitoramento adicional. Cristiane ficou em silêncio. Roberto ficou em silêncio. Depois ele disse, pela primeira vez em tom que tinha alguma coisa além de pressão controlada. Mãe, o Senhor está nos tratando como inimigos. A gente é família. Eu olhei por um momento, olhei para o filho de 40 anos sentado na minha sala. Com a expressão magoada, que era real, eu sabia que era real, e ao mesmo tempo não era toda a história. Foi difícil. Quero que quem está ouvindo isso entenda que foi difícil. Roberto é meu filho, a expressão dele naquele momento não era performance, era dor verdadeira misturada com estratégia, e eu não conseguia separar completamente as duas coisas, e não acho que ele conseguia também, mas eu disse, Roberto, eu sei que você é meu filho, e eu te amo. Essas duas coisas são verdades que não precisam de prova e que não dependem de nada que esteja acontecendo agora. Mas amar não é o mesmo que dar acesso ao que não é seu. E confiar em alguém não é o mesmo que não proteger o que precisa ser protegido. Ele ficou me olhando. Cristiane ficou me olhando com uma expressão que era mais difícil de ler do que a dele. Eu tomei meu café, devagar, e não acrescentei mais nada. Eles foram embora uns 20 minutos depois, sem que a conversa tivesse chegado a nenhum lugar diferente de onde começou. A porta fechou. Eu fiquei na sala por um tempo sem me mover, com um café esfriando na mão, pensando em quanto aquela conversa tinha sido diferente das anteriores. Antes, havia pressão disfarçada de preocupação. Agora, havia preocupação disfarçada de ameaça. A ordem tinha mudado. Eles estavam ficando menos cuidadosos, ou mais desesperados, que era a mesma coisa com outro nome. Então, ouvi o barulho do Mateus no quarto. O ritmo regular que ele bate na cama quando está agitado, não em crise, apenas agitado. Fui até lá. Ele estava sentado na beira da cama, batendo a palma da mão na colcha, com aquele compasso que eu conhecia de 34 anos. Quando eu entrei, o ritmo diminuiu um pouco, como se a presença minha tivesse regulado alguma coisa nele. Me sentei no canto da cama, naquele espaço de distância que ele precisava. Fiquei ali sem falar, sem fazer nada, só presente. Depois de uns 5 minutos, o ritmo das batidas foi diminuindo gradualmente, como o motor desacelerando, até parar. Ele ficou em silêncio, com as mãos abertas no colo, olhando para o nada na direção da janela. Fiquei olhando para aquelas mãos abertas e paradas. Mãos que tinham 34 anos, que nunca assinaram nada, nunca escreveram uma letra, nunca apertaram a mão de ninguém de forma intencional, que às vezes batiam superfície quando o mundo era demais, e outras vezes ficavam exatamente assim, abertas e quietas,
como quando a tempestade passou. Mãos que, numa tarde de quarta-feira em março, tinham ficado exatamente quietas assim, enquanto a boca dizia 6 números pela única vez em 34 anos de vida. Eu pensei naquele momento, na tarde da cozinha, em como eu estava de costas lavando louça e quase não ouvi. Em como teria sido diferente se a torneira tivesse abafado completamente, se eu tivesse perdido aqueles 6 sons. Não perdi, e por isso eu estava ali, naquele quarto, com aquele dinheiro protegido, com aquela curatela feita, com aquele filho seguro, naquela noite, depois do jantar do Mateus, depois de colocar a música para ele, depois de todos os ritos da noite que eu cumpria há décadas, com aquela precisão que ele precisava, liguei para a Dona Elza. Ela atendeu no segundo toque, que era o jeito que ela sempre atendia minhas ligações, como se soubesse que eu ligava quando era importante. Eu contei a visita com o detalhe que ela merecia, a proposta de ajudar com a administração financeira, os contatos de confiança deles, e a parte sobre o Mateus, o monitorar, o alguém da família perto dele. Dona Elza ficou em silêncio por um momento depois que eu terminei. O tipo de silêncio de quem está pensando antes de falar, não de quem não tem o que dizer. Neuza, você percebeu exatamente o que eles estavam tentando fazer? Eu disse que sim, que era tentar ter papel formal na vida do Mateus. É mais do que isso, ela disse, com aquela precisão de mulher de 71 anos que já viu muito e que não tem paciência para contornar o ponto. Se a curatela de algum jeito mudasse de mão, ou se incluísse outra pessoa com responsabilidade, quem administra o Mateus administra o dinheiro separado para ele. Estão tentando entrar pela porta do filho para chegar no cofre. Eu já tinha chegado nessa conclusão sozinha, mas ouvir em voz alta, dito pela Dona Elza, com a clareza dela, sem amortecedor, fazia a coisa parecer mais real e mais urgente do que quando ficava só dentro da minha cabeça. Liguei para o Dr. Paulo, logo depois. Se você está me ouvindo e ainda não está inscrito no canal, faz isso agora. O que vem a seguir é a parte que eu não contei para ninguém por muito tempo. Ele disse que havia antecipado aquela tentativa. A curatela está registrada com todas as proteções necessárias. A senhora é a única curadora. Para qualquer alteração nisso, precisaria de processo judicial com justificativa, e o processo atual não deixa brecha para isso. Eu disse que entendia, mas fique atenta, ele disse. Quando as tentativas diretas não funcionam, as próximas costumam ser mais criativas. Podem aparecer outros personagens, outras abordagens, talvez tentem pelo lado emocional de um ângulo diferente. Ou podem tentar reunir informação que sirva para construir algum tipo de contestação. Eu perguntei que tipo de contestação da curatela, alegando que a senhora não está em condições de administrar os bens do Mateus, ou contestação da origem do bilhete, tentando complicar a narrativa dos números. São tentativas que raramente funcionam com a documentação que temos, mas que causam desgaste. Desgaste, a palavra certa para descrever o que aquelas semanas estavam me causando mais criativas. Desliguei o telefone, fui até a janela da sala. A rua lá embaixo estava quieta, a cidade no ritmo de noite de sexta-feira. Pensei em tudo que havia acontecido desde a quarta-feira de março, em que o Mateus havia falado pela primeira vez na vida. Em quanto tempo tinha passado e em quanto havia mudado. Em como uma tarde comum na cozinha havia se transformado em processo judicial, em curatela, em 19 milhões, em família que eu precisava olhar de outro jeito. E pensei em quanto tinha ficado igual. O Mateus estava no quarto com a música dele. A Dona Elza estava na casa do lado. O café da manhã ia ser feito às mesmas horas de sempre. A rotina ia continuar sendo a moldura que mantinha tudo no lugar, mas algo havia mudado em mim de um jeito que eu não tinha nomeado ainda. Uma firmeza que não estava lá antes. Uma certeza de que eu ia até o final. Não por raiva, não por orgulho, mas porque o Mateus precisava que eu fosse. E isso era suficiente para qualquer coisa que viesse
A tentativa mais criativa chegou numa manhã de segunda-feira, 3 semanas depois da visita dos dois. Não veio do Roberto. Não veio da Cristiane. Veio de um homem que eu nunca tinha visto na vida. Era um rapaz de uns 30 e poucos anos, terno escuro, pasta na mão, cabelo penteado com cuidado, aquela postura de quem faz visitas formais com frequência e que aprendeu que a aparência de credibilidade já é metade do trabalho. Quando eu abri a porta, ele se apresentou pelo nome. E o nome veio junto com um cargo, representante de uma empresa de assessoria em tutela e proteção de pessoas com deficiência. Disse que havia sabido da minha situação por um contato do setor especializado, que era algo que acontecia com frequência em casos de ganho financeiro repentino, que a empresa oferecia serviços de apoio na gestão de bens de pessoas sob curatela, com profissionais especializados, com referências comprovadas, com metodologia própria. Ele falou por uns 2 minutos sem parar, com aquela fluência de quem ensaiou. Eu ouvi tudo, com a atenção que havia aprendido nas semanas anteriores. A de ouvir até o fim, sem interromper, de não deixar aparecer na expressão o que estava pensando, de esperar a hora certa, de fazer a pergunta que importava. Quando ele terminou, eu perguntei, com a voz mais calma que consegui, o nome do contato do setor que indicou meu caso. Por favor. Ele hesitou. Um segundo, que foi um segundo a mais do que devia, disse que essa informação era confidencial por política da empresa. Eu disse que entendia. Agradeci o tempo dele. Fechei a porta. Liguei pro doutor Paulo e imediatamente descrevi o homem, a empresa, o argumento. Ele ficou em silêncio por um momento. Esse tipo de abordagem é informal e não tem amparo legal para chegar até a senhora sem solicitação. Mas me passa o nome da empresa. Passei. Ele disse que ia verificar. 2 horas depois ele me ligou de volta. A empresa existia, era pequena, registrada há menos de 2 anos. Endereço num bairro comercial da cidade. Site simples, nenhum registro de reclamação, nenhuma irregularidade aparente. Do ponto de vista formal, estava tudo em ordem. Mas entre os sócios havia um nome que o Dr. Paulo reconheceu de outro contexto, de um processo que havia passado pelo escritório dele meses antes, que envolvia outra família, outra disputa. O sócio era cunhado de um colega de trabalho do Roberto. Não era prova de nada. Coincidência existe. Mas era coincidência que tinha endereço e que tinha data, porque a empresa havia sido registrada 2 meses depois da Cristiane ter sabido do bilhete. Eu fiquei sentada na cadeira da cozinha por um tempo depois de desligar, com o café esfriando na frente, olhando para o nada. Empresa registrada. Homem de terno. Argumentação preparada. Tudo construído com cuidado suficiente para parecer legítimo. Para parecer serviço, para parecer que eu havia sido selecionada por critério técnico e não por interesse específico, pensei em quanto tempo e esforço havia custado montar aquilo. Meses de planejamento, pelo menos dinheiro investido no registro, no escritório, no homem bem apresentado na porta. E eu havia terminado a conversa em menos de 2 minutos com uma pergunta simples, que ele não soube responder. Não senti orgulho disso. Senti cansaço, o tipo de cansaço que vem de perceber que as pessoas ao seu redor dedicaram meses de energia e criatividade a tentar te tirar o que é seu e que você precisou dedicar o mesmo tempo se defendendo. Contei para Dona Elza naquela tarde, enquanto a gente tomava café na minha cozinha, que era onde as conversas importantes sempre aconteciam entre nós duas. Ela ouviu o relato do homem de terno, da empresa, da pergunta sobre o nome do contato, da hesitação que respondeu mais do que qualquer palavra. Ficou em silêncio mais longo do que o habitual, depois que eu terminei. Neuza, ela disse por fim, com aquela clareza dela que nunca desperdiçava a palavra. Quando alguém monta uma estrutura desse tamanho para tentar te convencer de alguma coisa, é porque já tentou de todos os jeitos mais simples e não conseguiu. Empresa registrada. Homem de terno argumento preparado. Isso não é improviso. É desespero com boa apresentação. Ela pausou. E desespero com boa apresentação é sinal de que o que você fez funcionou.
Eu pensei nisso por um longo tempo depois que ela foi embora. Era verdade. Cada tentativa havia encontrado proteção no lugar. A procuração nunca havia existido, porque eu nunca havia dado. A curatela estava formalizada e blindada. O dinheiro estava estruturado de um jeito que resistia à contestação. A empresa havia chegado na minha porta e saído em 2 minutos, porque a única pergunta que importava não tinha resposta. Eles estavam tentando entrar por portas que já estavam fechadas, e cada nova tentativa confirmava que as portas estavam de fato fechadas. Na semana seguinte, o Roberto ligou de novo. Dessa vez o tom era diferente. Não era o Roberto de pressão controlada que eu tinha visto nas semanas anteriores. Era um tom mais baixo, mais cansado. O tom de alguém que está chegando num lugar diferente internamente. Mãe, eu quero ir aí ver o Matheus. Só isso. Sem conversa de dinheiro, sem advogado, sem nada disso. Posso ir domingo? Eu fiquei em silêncio por um momento. Disse que sim, ele veio no domingo, sozinho, sem a Cristiane. Chegou no horário que combinamos, o que era incomum para ele, que sempre chegava uns 10 minutos depois do combinado. Entrou sem cerimônia, sem sorriso de entrada, sem o peso de visita planejada. Entrou como filho que volta para casa da mãe. Foi direto até o corredor, parou na porta do quarto do Matheus e ficou ali por um momento com a mão no batente, olhando. O Matheus estava no canto do quarto com um livro de figuras, fazendo o que fazia toda tarde de domingo, passando as páginas no ritmo regular dele, completamente absorto. Não percebeu o Roberto na porta, ou percebeu e não alterou nada, que com o Matheus às vezes é impossível saber qual das duas. Roberto ficou olhando para o irmão por um tempo sem dizer nada. Eu fiquei parada um pouco atrás dele, no corredor, sem entrar. Depois ele se virou, foi até a sala, sentou no sofá com aquele jeito de quem está carregando algo pesado e finalmente pode pousar. Eu trouxe café. Me sentei na cadeira de frente. Ficamos em silêncio por uns 2 minutos. Os dois, o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se conhecem há 40 anos e que estão nos dois lados de uma coisa difícil ao mesmo tempo. Silêncio que tem história dentro. Então ele disse, olhando para o café e não para mim: Mãe, eu errei. Eu não disse nada. Esperei do jeito que aprendi a esperar quando a conversa importante está chegando, e qualquer palavra minha pode interrompê-la. Antes de completar, ele ficou em silêncio por mais uns segundos. Depois continuou. Eu deixei a Cristiane me convencer de que era justo, que a gente merecia uma parte, que você ia precisar de ajuda de alguém que entendia dessas coisas, que era por você que a gente estava fazendo. Ela tem um jeito de apresentar as coisas que faz parecer razoável. Ele parou de novo, mas eu sabia que não era assim, e fui do mesmo jeito. Fiquei olhando para ele. Roberto não era mau, nunca foi. Era um homem que carregava décadas de sentir que o irmão havia recebido mais atenção, que havia crescido com um ressentimento que nunca trabalhou, e que quando apareceu dinheiro grande, a Cristiane encontrou esse ressentimento e usou. Eu entendia isso. Não tornava o que aconteceu correto, mas eu entendia. Roberto, eu disse devagar, com aquela calma que havia custado semanas. Eu sei que você cresceu com coisas difíceis que a gente nunca conversou direito. Sei que cuidar do Matheus mudou como a nossa família funcionou, e que você pagou um preço por isso que nunca foi reconhecido como devia. Isso é real. Não estou negando. Ele me olhou pela primeira vez desde que tinha sentado. E um dia, quando as coisas estiverem mais calmas entre nós dois, eu quero ter essa conversa de verdade. Sobre a infância dele, sobre a sua, sobre tudo que ficou sem lugar. Ele ficou me olhando. Mas o que você fez, ou tentou fazer, também é real. E eu precisei me proteger. E proteger o Matheus. Não me arrependo de ter feito isso. Não vou pedir desculpa por isso. Ele assentiu devagar, com aquele jeito de quem está recebendo uma coisa pesada e está tentando segurar sem deixar cair no chão. A Cristiane e eu estamos passando por um momento difícil, ele disse então, com a voz mais baixa ainda.
Ela ficou brava quando as coisas não funcionaram do jeito que ela tinha planejado. Ficou brava comigo também. Ele não disse mais do que isso. E eu não perguntei mais. Não era minha história para conduzir. E eu tinha aprendido nas últimas semanas a distinguir o que era meu e o que não era. Aquilo era dele para resolver. Com ela, com o casamento, com o que havia feito e com as consequências do que havia feito. Eu não podia fazer isso por ele. Quando ele foi embora naquele domingo, me deu um abraço na porta. Um abraço real, não do tipo de entrada ou de saída estratégica. O tipo que tem peso de filho e peso de culpa e peso de saudade. Tudo junto, do jeito que as coisas humanas costumam ser misturadas. Fechei a porta, fui até a janela da sala e fiquei olhando para a rua por um tempo sem pensar em nada específico. Lá fora, o domingo estava indo embora com aquela luz de fim de tarde que Minas tem no outono. Aquela luz que faz as coisas parecerem mais antigas e mais bonitas do que são, que deixa as sombras longas e o ar com uma qualidade diferente. A rua estava quieta do jeito que fica nos domingos à tarde, aquela quietude específica de fim de semana que é diferente de qualquer outra. Pensei em quanto aquele processo havia custado. Não em dinheiro, que paradoxalmente era o que menos importava depois de tudo. Custou semanas de sono difícil. Custou a ilusão de que a família era simples e de que dinheiro não mudava a família. Custou a imagem que eu tinha do Roberto, que não voltou a ser a mesma de antes e que provavelmente nunca vai voltar completamente. Mas a imagem nova estava se formando diferente, mais honesta, construída sobre o que era real, não sobre o que eu queria que fosse real. E coisa construída sobre realidade tem uma solidez diferente de coisa construída sobre ilusão. E pensei no Mateus. Fui até o quarto dele. Ele estava na mesma posição de quando o Roberto tinha saído, livro no colo, páginas sendo viradas no mesmo ritmo. Nada havia mudado no mundo dele durante todo aquele domingo. Me sentei na cadeira do canto. Fiquei olhando para ele. 34 anos. Uma tarde de quarta-feira. 6 números. Eu não sei o que acontece dentro da cabeça do Mateus quando ele está na janela, olhando para a rua. Não sei o que ele processa quando fica com a testa encostada no vidro. Não sei se aqueles números vieram de um lugar que eu possa entender ou de um lugar que vai além do que eu sei entender. Mas eu sei o que eles fizeram. Protegeram ele. Daquele jeito mais estranho e mais improvável que eu poderia imaginar. Aqueles 6 sons que saíram da boca de um homem, que nunca havia dito uma palavra, criaram um escudo ao redor, dele que nenhuma estratégia de nenhuma Cristiane, de nenhum Roberto conseguiu atravessar. Ele fez isso sem saber, sem querer, sem planejar. Fez porque saiu. E às vezes, as coisas mais importantes são exatamente assim. Naquele mês, com o Dr. Paulo e com a contadora, finalizamos os últimos documentos. Foram mais algumas tardes de escritório, mais perguntas, mais assinaturas, e o planejamento patrimonial estava completo. A reserva do Mateus estava estruturada por décadas, com administração dupla entre mim e um gestor independente indicado pelo Dr. Paulo, com proteção contra contestação de qualquer tipo, com cláusulas que havíamos revisado linha por linha até que eu entendesse cada uma. O restante do dinheiro estava em aplicações seguras, distribuídas para não concentrar em um lugar só, com parte em disponibilidade imediata para o dia a dia, para as necessidades do Mateus, para qualquer eventualidade que aparecesse. Era a primeira vez, em 68 anos, que eu tinha certeza de que tanto eu quanto o Mateus estávamos protegidos do jeito que precisávamos. Não por sorte, por trabalho. Por semanas de decisão e de atenção, e de não recuar quando a pressão chegou. Eu havia comprado também uma coisa pequena, a primeira compra não necessária que fiz com aquele dinheiro. Uma goiabeira? Não, essa é outra história. Comprei um teclado eletrônico, um instrumento pequeno, de teclas simples, com vários sons diferentes, que eu coloquei no quarto do Mateus, numa tarde de sábado, encostado na parede perto da janela, que era o lugar com mais luz do quarto. Não sabia se ele ia gostar, não sabia se ia chegar perto. Com o Mateus, você coloca e espera. Na primeira tarde,
Ele não chegou perto. Ficou na parte habitual do quarto, com o livro de figuras. Como se o teclado não tivesse lá. Na segunda, no fim da tarde, ficou parado na porta do próprio quarto por uns 2 minutos, olhando para o instrumento de longe. Aquele olhar de avaliação que ele tem antes de se aproximar de algo novo. Na terceira tarde, depois do almoço, foi até o teclado. Ficou parado de frente para ele por um momento. Então encostou a ponta de um dedo numa tecla, devagar, com o cuidado de quem não sabe o que vai acontecer. O som saiu, uma nota simples, limpa. Ele ficou olhando para o instrumento por um momento, como se o som ainda estivesse no ar. Depois encostou de novo. Outra nota, ficou ouvindo. Encostou, outra. Passou a tarde assim, com aquela paciência infinita dele, testando uma tecla de cada vez, ouvindo o som de cada uma, antes de ir para a próxima, com aquela tensão total que ele tem quando algo novo passa a lhe interessar, de verdade. Não tocou nenhuma música, não ia tocar, provavelmente do jeito que se entende tocar. Mas havia algo naquele processo lento de exploração, naquele dedo que testava e ouvia e testava de novo, que me pareceu familiar, de um jeito que demorei um momento para identificar. Era o mesmo método que ele usava para aprender qualquer coisa. A mesma atenção. O mesmo ritmo. Eu fiquei na porta do quarto, assistindo por um longo tempo, com o ombro encostado no batente, sem fazer nenhum som. E quando ele encostou numa tecla grave, uma das últimas da fileira, que vibrou no ar do quarto, com aquele som cheio e baixo, que ficou por uns segundos antes de sumir. E ele manteve o dedo ali por uns 3 segundos, antes de tirar devagar. Eu senti que aquilo era suficiente. Que era mais do que suficiente. Não preciso que ele fale de novo. Não preciso que ele explique. Não preciso de mais 6 números ou de nenhuma outra revelação. Tenho 34 anos de linguagem construída entre nós dois, em cada xícara de café que eu levo até a janela toda manhã, em cada manta que eu coloco no sofá quando ele tá mal, em cada noite de música que ele precisa antes de dormir, em cada palm aberta no vidro frio de manhã que eu só vi uma vez, mas que fiquei com o gesto impresso na memória, como se tivesse visto 1000 vezes. Essa é a linguagem que importa, a que a gente construiu, os dois, ao longo de 34 anos, sem palavra, sem instrução, sem manual. E tenho uma tarde de quarta-feira em março que nunca vou esquecer enquanto eu existir. 6 sons, pausados um do outro, distintos. A primeira e única vez que meu filho abriu a boca e deixou sair alguma coisa que eu pude ouvir, e foi exatamente o suficiente para mudar tudo o que precisava ser mudado. Se essa história ficou com você, deixa nos comentários. Conta pra mim. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir. Se você cuida de alguém que não consegue se defender sozinho, se você já passou por algo parecido com o que passei, se você está passando agora, eu quero saber. Inscreve-se no canal. Toda semana tem uma história nova aqui, de gente real, de vida real. Até a próxima!